História para relaxar. Veja como um dia no Império Romano pode transformar sua vida para sempre. Era uma manhã comum para Lúcia, mas a poeira dançante no ar trazia um certo mistério. Ela, que passava os dias entre o campo árido e as paredes de pedra do vilarejo, nunca imaginou que algo poderia agitar sua rotina monótona. As vozes do passado, dos romanos, de mulheres guerreiras, de líderes que moldavam o mundo, ecoavam apenas como sussurros nas conversas enfadonhas das vizinhas. E naquele dia, o destino decidiu que era hora de despertar Lúcia de seu torpor. Enquanto arrastava os pés pela trilha irregular, seus olhos se fixaram em algo brilhante entre as pedras. Um fragmento de cerâmica, tão enigmático quanto um amuleto. Ao tocar aquela superfície fria, Lúcia foi tomada por uma onda de sensações, como se estivesse sendo puxada para um outro tempo. Imagens de mulheres fortes, empunhando espadas, levantando suas vozes em oração, assolando campos de batalha com coragem. Preenche. Lúcia se viu envolta em dúvidas, em questionamentos que nunca se atreveu a fazer. Por que eu não posso ser assim? Por que eu tenho que ser só mãe e esposa? O calor do sol a envolvia, intensificando seu desejo de mudança. Uma centelha se acendeu dentro dela, uma inquietação. Ela saiu de casa, não apenas para colher, mas para lutar por si mesma, por um espaço em meio à pressão das tradições que a cercavam. O vilarejo, antes tão acolhedor, agora parecia uma prisão em que suas amarras estavam se afrouxando. Mas esta nova luz a trazia também uma dor inesperada. A lembrança de sua mãe, que se foi sem ter ousado sonhar, a aprisionava em um paradoxo. Ela queria se libertar, mas ao mesmo tempo, o peso das histórias não contadas a fazendo hesitar. O que significava romper com tudo? O que isso custaria? Seus olhos se marejavam ao pensar nas perdas não ditas, nas memórias abafadas que assombravam suas noites. Ao caminhar de volta para casa, Lúcia sentiu que a escassez ao seu redor não era apenas de pão ou colheita. Era a escassez de vozes, de histórias, de coragem. Ela compreendia finalmente que as mulheres do passado não eram apenas figuras em lendas. Eram uma parte dela, uma herança que precisava ser resgatada. Uma mudança estava em curso, mesmo que ela não soubesse ainda até onde a levaria. Lúcia, com aquele fragmento de cerâmica em suas mãos calejadas, estava à beira de algo grandioso. Um dia comum se transformara na primeira página de sua luta silenciosa. Mas ela se perguntava, estaria realmente pronta para romper as correntes que a prendiam, mesmo que isso lhe custasse as certezas do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não que... e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lúcia voltava para casa, ainda sentindo as emoções à flor da pele, algo chamou sua atenção. Um barulho, um grito. Era um som distante, mas agudo. Algo estavam gritando naquele campo próximo ao vilarejo. O coração de Lúcia disparou. Sem pensar duas vezes, ela correu na direção do som, o fragmento de cerâmica ainda firmemente apertado em suas mãos. Quando chegou ao campo, encontrou uma cena aterradora. Uma multidão estava em volta de uma mulher. Não era qualquer mulher, era sua amiga de infância, Clara. Ela estava de joelhos, com o rosto manchado de lágrimas, os olhos arregalados, como se estivesse sendo atormentada por demônios. Lúcia se aproximou, mas ficou paralisada ao ouvir o que estava sendo dito entre os murmúrios preocupados da multidão. Ela traiu, ela traiu. Uma onda de choque a atravessou. Clara, sempre tão correta, tão dedicada à família, acusada de traição, Lúcia não conseguia crer. De repente, um homem apareceu da multidão, os punhos cerrados. Era o marido de Clara, Marco. Seu rosto estava vermelho de raiva, e ele segurava uma carta amassada. Você escondeu de mim. O que mais você está escondendo? Ele gritou,
e a dor em sua voz era palpável. Clara tentou falar, mas sua voz era apenas um sussurro. Eu não fiz nada, eu juro. Mas as palavras mal saíam de seus lábios, e a multidão apenas aumentava em número, cada vez mais sussurrando, cada vez mais inquieta. O calor do sol já não parecia confortante. Havia um clima pesado no ar, uma tensão que fazia o peito de Lúcia apertar. Quando viu o olhar de Clara, um desespero genuíno e devastador, uma faísca de determinação cresceu dentro de Lúcia. Ele não iria permitir que suas memórias de infância fossem despedaçadas por uma mentira. Mas quando tentou intervir, seus pés pareceram colados ao chão. O medo de se envolver, de se expor, a paralisava. Este não é o meu lugar, ela pensou, enquanto as palavras da multidão se misturavam a seus pensamentos. E então, de repente, inesperadamente, Marco abriu a carta e leu em voz alta. O nome com o qual o povo murmurava era o de um homem do vilarejo, um amigo de Clara que sempre compartilharam risadas e histórias. O coração de Lúcia parou. As peças começaram a se encaixar. Não, não pode ser. Uma traição que estava ali, nas sombras, rugindo como um lobo faminto, à espera do momento certo para atacar. Marco olhou para Clara, seus olhos cheios de... Essa carta diz que você e ele se encontraram à sombra do dossel, no mesmo lugar onde você sempre me levou para as promessas. O impacto foi como um golpe. Lúcia sentiu o ar escapar de seus pulmões. Clara, com quem havia compartilhado risos e segredos, a mulher que parecia ter uma vida tão perfeita, agora estava à beira do abismo, e ao mesmo tempo, a cerâmica em suas mãos se tornava um peso. Seria ela suficientemente forte para enfrentar não somente os próprios demônios, mas também os segredos que até então tinha oprimido? A multidão aguardava em silêncio. O que poderia acontecer a seguir? Lúcia sentia a urgência dentro de si. Agora, mais do que nunca, ela sabia que não podia se calar. A luta por sua liberdade passava não apenas por suas próprias correntes, mas pelo resgate de Clara, pela verdade que poderia libertar ou arruinar vidas. Antes que pudesse raciocinar, o nome de Lúcia foi chamado por Marco, e todos os olhares se voltaram para ela. E você, Lúcia, o que diz sobre? A tensão era palpável, e o que estava em jogo era maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Ela hesitava. O peso da cerâmica em suas mãos se tornava uma decisão: libertá-la ou mantê-la. A multidão aguardava, e agora a pergunta inquietante pairava no ar. Qual seria a verdade que Lúcia revelaria? Lúcia sentiu todos os olhares sobre ela. O peso da cerâmica em suas mãos parecia aumentá-la, como se a terra sob seus pés quisesse prendê-la ainda mais. Marco a encarava, a raiva em seus olhos misturada à dor. A multidão esperava, respirando em uníssono, como se pressionasse o ar ao redor. O que você vai dizer, Lúcia? Ele insistiu, sua voz um misto de desafio e desespero. A dúvida a consumia. De um lado, a lealdade a Clara, sua amiga desde a infância. Do outro, a obrigação de dizer a verdade. E então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher do fundo da multidão gritou, sua voz cortante como um açoite. Esperem! Todos se viraram para ela. Era Dona Miriam, a parteira do vilarejo, conhecida por sua sabedoria e passado intrigante. Ela avançou, o olhar firme, e continuou. Eu sei o que aconteceu. A tensão era palpável. Lúcia sentiu seu coração acelerar. O que Dona Miriam sabia? Clara não estava sozinha naquela reunião, disse a mulher, seus olhos apontando para o chão. Ela não mentia, mas escondia algo que é muito mais sombrio do que vocês imaginam. O murmúrio da multidão aumentou, carregando uma mistura de curiosidade e ansiedade. Lúcia franziu a testa, perplexa. O que você quer dizer? Questionou Marco, sua raiva agora misturada ao medo. Dona Miriam respirou fundo, pousando a mão na barriga, como se cada palavra que dissesse carregasse um peso. Havia um plano de traição, ela exclamou, e as palavras de repente acenderam rostos de horror. Clara não era a única que estava envolvida. A revelação caiu como uma tempestade.
Lúcia sentiu o chão parecer menos firme sob seus pés. O que isso significava? Clara, uma peça em um xadrez maior e invisível. E se eu disser que foram outros que manipularam isso? Continuou Dona Miriam, agora focada em Lúcia. Uma sombra se estende pelo vilarejo. Há muito tempo, há coisas que não podem mais ser guardadas. Os olhos de Clara brilharam com um misto de alívio e medo. Lúcia poderia ver que a amiga implorava silenciosamente por ajuda, mas que foi tomada por um segredo que agora estava à beira de ser exposto. A pressão aumentava. O que mais você sabe? Lúcia perguntou, sua voz quase um sussurro. Teve um pacto, um acordo obscuro feito entre famílias. E Clara, sem saber, se tornou parte disso. O olhar de Dona Miriam era severo, como se as palavras pudessem rasgar o véu que encobria verdades insuportáveis. Ela não traiu Marco, mas foi usada. As revelações estavam rasgando a teia de mentiras. Lúcia sentiu a cerâmica quente em suas mãos. Uma onda de conexão a atravessou. As histórias do passado que antes pareciam tão distantes agora estavam em seu colo. As vozes das guerreiras romanas ecoavam novamente em sua mente. Coragem, voz, luta. Marco estava paralisado, as palmas trêmulas. Sentindo a mudança, a multidão começou a sussurrar, ecoando o que Dona Miriam disse. A confusão reinava. E de repente Clara, como se tivesse ganhado reanimado pela revelação, ergueu a cabeça. Não foi só um erro meu, gritou, a voz rasgada pela emoção. A verdade é mais sombria, e talvez eu não seja a única aqui a carregar segredos. Uma reviravolta. Lúcia, naquele momento, compreendeu que o vilarejo inteiro era envolto numa rede de segredos, que não apenas Clara, mas muitos poderiam estar guardando. A verdade deles estava prestes a estourar como um balão prestes a explodir. O que você quer dizer? Lúcia perguntou, seu coração batendo forte. O pacto. Clara estava chorando agora, um misto de medo e coragem. Alguém no vilarejo é a chave para isso, e se não agirmos logo, essas sombras vão consumir todos nós. As palavras dela reverberavam no ar, e Lúcia sentiu aquele peso de responsabilidade. A cerâmica agora gelada, como se tivesse mudado de forma. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. O olhar de Lúcia encontrou o de Clara, e elas souberam, naquele instante, que a luta estava apenas começando. A multidão continuava inquieta e a verdade parecia estar à vista. Mas quem pagaria o preço por isso? E, acima de tudo, quem se levantaria para enfrentar a tempestade que se aproximava? Lúcia sentiu a tensão no ar enquanto olhava para Clara, a amiga que sempre conhecera como um símbolo de força. A multidão estava em silêncio, cada rosto refletindo escrutínio e expectativa. Dona Miriam lançava sombras de revelações que poderiam mudar tudo, mas a ansiedade em seu peito só crescia, como se algo tivesse prestes a se romper. De repente, um grito vindo da multidão a fez estremecer. A voz era a de Fernanda, outra mulher do vilarejo, conhecida pelas suas intrigas. Lúcia virou-se na direção do som. Mas não era apenas um grito, era uma armadilha flamboyantemente armada. As pessoas começaram a murmurarem, a tensão se transformando em um burburinho inquieto. Esses segredos não foram feitos para virem à tona. Fernanda falou, avançando com um olhar furioso. Todo mundo sabe que Clara não é a única que esteve com ele. O coração de Lúcia disparou. O que ela queria dizer? A sensação de um segredo maior pairava no ar, como um trovão prestes a estourar. Olhares se voltaram para Clara e depois para Lúcia. Cada um deles esperando respostas. Ela e algumas outras estiveram envolvidos. A voz de Fernanda ecoava. Não é apenas Clara. A verdade ferida é mais ampla do que ousamos imaginar. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina afiada. As pessoas começaram a se agitar, a multidão se dividindo entre aqueles que defendiam Clara e aqueles que a acusavam. Lúcia sentiu a raiva fervilhar dentro de si. Como alguém do vilarejo poderia acusar outro sem provas? Mas nesse momento, tudo parecia confuso. Abrindo a boca para falar, a verdade que tanto hesitava em expor começou a ganhar forma em seus lábios.
Por que você disse isso? Você sabe de algo, Fernanda? A voz dela tremia, mas havia uma chama de coragem iluminando seu discurso. Fernanda sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Ah, quanto você realmente sabe, Lucia. Você mantém seus próprios segredos. As palavras eram venenosas. E a multidão começou a murmurar novamente, o clima mudando rapidamente. Lucia franziu a testa, suas mãos se apertando em volta do fragmento de cerâmica. Ela não tinha nenhum segredo. Ou tinha. Olhando para Clara, viu um pingo de desespero no rosto da amiga, mas não viu apenas isso. O rosto de Clara estava se transformando. Algo mais sombrio estava se revelando como uma sombra na luz. A atmosfera ficou pesada. Vários olhares de reprovação se dirigiram a Lúcia. Aquilo a fez tremer. Um nó se formou em sua garganta. Ela não sabia como ser forte agora. E nesse instante Clara gritou: "É tudo mentira. Todos vocês não sabem de nada." A multidão estava em frenesi. Então, uma figura conhecida começou a se aproximar. Era Marco e ele estava segurando um graveto. Seu olhar tinha um brilho de furor desenfreado. Essa não é só história, é realidade. Alguém aqui dentro do nosso vilarejo está por trás disso e eu vou descobrir quem. Ele virou-se rapidamente, apontando para Lúcia com o graveto. Então você, Lúcia, pode estar envolvida. Você também guarda segredos. Tudo parecia um pesadelo. O que Marco queria dizer? Ela não guardava segredos, ou guardava. A memória do fragmento de cerâmica a conectava de alguma forma com o passado que não compreendia. Sua cabeça girava e o medo finalmente desabou sobre ela. "Eu nunca fiz nada", Lúcia gritou desesperada. E quando as palavras saíram, Clara a olhou diretamente, com uma intensidade que fez seu coração parar. "Você não sabe, Lúcia." Antes que Clara pudesse continuar, um estrondo explodiu. A terra tremeu sob seus pés e a multidão gritou em uníssono. Olhando ao redor, todos estavam paralisados. A fumaça começou a subir de uma pequena cabana próxima. O incêndio se espalhava rapidamente. E a única coisa que Lúcia pôde pensar foi: o que mais está para acontecer? Era o caótico desenrolar de eventos. E cada um deles carregava segredos que todos os habitantes do vilarejo temiam. As chamas refletiam a fúria que agora dominava seu mundo. E enquanto o incêndio crepitava, a dúvida pairava no ar como um lobo espreitando. Mais do que nunca, Lúcia percebeu. Segredos antigos queriam emergir. E a luta pela verdade acabou de se intensificar. O que se escondia nas sombras iam ajudá-la a entender o que de fato se desenrolava. Mas enquanto as chamas cresciam, a pergunta era: até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? E enquanto o incêndio crepitava, a multidão parecia paralisada pela cena dramática. O calor do fogo lambia as laterais das cabanas, e o cheiro de fumaça invadia o ar. O pânico se espalhou como um vírus. As vozes que antes sussurravam, agora gritavam. Lúcia observava tudo, o coração batendo forte, cada pulsação ecoando em seus ouvidos. "Alguém chame os homens do conselho", gritou Marco, ecoando a ordem. Ele parecia à beira de um colapso, o olhar turvo, mas ao mesmo tempo havia uma chama de determinação em seu olhar. O caos se instalava, e o foco de todos se desvia da verdade que estava prestes a emergir. O medo transbordava. Num momento de distração, Lúcia cruzou o olhar com Clara. A amiga parecia pálida, como se o desespero a tivesse consumido. "O que está acontecendo, Lúcia?" Clara respirou com dificuldade, quase um sussurro. Lúcia sentiu o peso na mão. A cerâmica parecia mais fria agora. "Não sei, mas precisamos nos afastar desse fogo." A voz dela tremia, e Clara parecia frágil, como uma víbora pronta a atacar. A multidão começou a se dispersar, buscando água, tentando conter o incêndio. Mas antes que Lúcia pudesse tomar uma decisão, um grito cortou o ar. "Olhem!" Todo mundo virou-se para a direção do som. Uma figura encapuzada surgiu da margem do vilarejo, deslizando pelas sombras.
A presença de quem fosse parecia desafiar a própria realidade. O semblante da multidão mudou de surpresa para inquietação. Lúcia sentiu a tensão aumentar. O calor do fogo não era nada comparado ao que aquela figura trazia. Então, ao se aproximar, a pessoa retirou o capuz e Lúcia ficou paralisada. Era Julieta, a bruxa do vilarejo. Alguém que todos temiam sussurrando atrás das portas. O rosto dela estava marcado pela determinação e um sorriso estranho. "Chegou a hora, meus amigos", proclamou, a voz carregando um eco profundo, como se carregasse segredos antigos. Os murmúrios cresceram. "O que você quer dizer com isso, Julieta?", perguntou Marco, sua voz um misto de desconfiança e curiosidade. "Você não pertence a este lugar." "Não pertenço? Isso é o que todos pensam." Ela riu, uma risada que deixava um arrepio na espinha de Lúcia. "Mas eu sou parte de vocês, e trouxe a verdade com a qual este vilarejo precisa lidar." Lúcia sentiu um arrepio percorrer seu corpo. As palavras dela pareciam hipnóticas, e a multidão decidiu ouvir. "A verdade é que todos vocês são peças de um grande quebra-cabeça. E os segredos? Ah, esses segredos escondem mais do que vocês imaginam." Slow motion. Lúcia sentiu sua cabeça girar. "Do que você está falando, Julieta?" Uma voz que mal reconhecia soava para fora. As revelações estavam prestes a explodir como um vulcão. Julieta olhou para Clara. "Sua amiga não é apenas uma vítima, mas uma chave, um símbolo. Você não sabe, mas a traição se estende além de simples romance. É um elo profundo que conecta todas as alianças neste vilarejo." Olhos se arregalaram. Clara ficou paralisada, o olhar se perdendo em sobressalto. "Não, isso não pode ser verdade." A incredulidade transparecia em sua expressão. "E você, Lúcia?" Carregou o povo nas costas ao assumir as rédeas do seu destino, mas sabia que a peça mais importante tinha sido tirada da mesa há muito tempo? A voz de Julieta era uma lamparina a iluminar a escuridão. A multidão estava hipnotizada. Lúcia sentiu um nó no estômago. Dúvidas começaram a brotar, a cerâmica caindo lentamente de suas mãos. "O que você quer dizer, Julieta? A verdade é mais sombria?" "Vocês todos foram enganados. A traição de Clara está ligada aos segredos mais antigos do vilarejo, e a sombra que se estende traz consigo uma maldição." Julieta sorriu como se tivesse tornado a responsável por um grande espetáculo. O fogo rugiu atrás delas e o pânico novamente tomou conta. Mas o que estava revelado era maior do que as chamas. Um ciclo de lealdade e traição se entrelaçava no seio do vilarejo. A cada revelação resso, o abismo em que todos estavam prestes a cair se abria. "Está tudo se desmoronando", pensou Lúcia, enquanto a verdade ameaçava consumir os laços que a uniam a todas aquelas pessoas. Como poderia lidar com o que estava prestes a emergir? O que ocorreria se as sombras do passado finalmente se revelassem? Silêncio. Ansiedade. Uma tempestade se aproximava, e agora a escolha seria dela: lutar ou ser consumida pelo caos que estava prestes a acontecer. O que mais estava escondido nas sombras? E a luta pela verdade já não era apenas uma luta pessoal, mas algo que poderia mudar tudo para sempre. Enquanto o fogo crepitava, a multidão estava em um frenesi, mas um silêncio repentino caiu quando a figura de Julieta começou a avançar. Lúcia sentiu um nó se formar em sua garganta. O que aquela mulher, sempre vista como uma sombra, estava prestes a revelar? "Todos vocês pensam que conhecem a verdade", Julieta disse, sua voz clara e imponente. "Mas o que aconteceu aqui não é nem um pouco simples." Lúcia trocou olhares com Clara, que parecia ter perdido todas as cores, enquanto Marco se mantinha firme, mas confuso. Julieta respirou fundo, como se estivesse prestes a carregar o peso do mundo. "Este vilarejo é cercado por segredos tão antigos quanto a terra sob nossos pés. E Clara é apenas uma peça em um tabuleiro muito maior." O murmúrio se intensificou, cada uma absorvendo suas palavras, tentando entender. "O pacto que você mencionou, Clara, vai além da traição. Ele envolve algo muito mais profundo."
Algo que foi selado antes de vocês nascerem. Nesse momento, tudo parecia distante. Lúcia viu a multidão dividida entre o medo e a curiosidade. O calor do fogo não era nada comparado à intensidade do que estava sendo dito. E o que isso tem a ver conosco? Lúcia perguntou, sua voz tremendo. Há uma linha de sangue muito antiga, Julieta disse, seus olhos brilhando com um mistério sombrio. E muitos de vocês descenderam de pessoas que cometeram atrocidades em nome do poder. Algumas dessas verdadeiras relações ainda estão vivas, fazendo com que vocês, involuntariamente, carreguem essas sombras. Lúcia sentiu um arrepio. O que Julieta estava insinuando? O que ela saberia sobre sua própria história? Chega de mistérios. Fale claramente. Marco gritou, sua voz cortante, mas Julieta apenas sorriu sutilmente. De repente, uma mulher da multidão, Letícia, gritou. Não, parem com isso. Vocês não podem acreditar em tudo que essa mulher diz. Ela é apenas uma bruxa. Mas seu grito apenas intensificou a tensão. Julieta virou-se para Letícia, seu olhar carregado de um peso que parecia desferir um golpe. Mas você não sabe. Você não sabe que o seu próprio avô fez parte de tudo isso? Um dos arquitetos do pacto que agora condena suas vidas a um ciclo de dor. O mundo parou. O rosto de Letícia palideceu. O que você está dizendo? A voz dela mal era um sussurro, ecoando a incredulidade de todos. O que Julieta estava insinuando era um caos. As histórias que todos ouviam, de avós e ancestrais, agora respiravam de uma forma nova e aterradora. Julieta virou-se para Lúcia, e a intensidade do olhar fez o coração dela disparar. E se eu te dissesse que você é mais importante do que imagina, Lúcia, que sua linhagem está entrelaçada com a cura deste vilarejo? Que você pode quebrar o ciclo caso aceite o seu verdadeiro nome? As palavras caíram como um raio. Meu quê? Lúcia mal conseguiu pensar, mas a confusão era abalada por uma onda de compreensão que estava começando a surgir. Conforme cada segundo se arrastava, a verdade parecia sugar todo o ar em volta. Você realmente não sabia? Julieta continuou, com um tom quase familiar. Você é descendente de uma linhagem que guardou os segredos. E não é só isso. Clara, ela não é inocente. Ela sempre soube de sua verdadeira natureza. Um grito ecoou na multidão. Como assim, Clara? A voz de Marco, aguda, expunha atenção. Clara, antes tão confusa, agora parecia absorver uma nova luz, uma revelação em seus olhos. Calma, eu não sabia. Não até agora. Clara tentou se defender, mas Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés. Os segredos se empilhavam. Ela olhou para Julieta, e em uma fração de segundos, sua percepção virou. O que você está dizendo, Julieta? Lúcia perguntou, sentindo cada palavra como uma chaga exposta. Que Clara fez isso de propósito. A traição, os segredos, estava tudo planejado. Mas antes de Julieta responder, uma explosão potente ressoou do fundo do vilarejo. Uma estrutura desabou, o fogo se espalhando como um monstro faminto. E, no caos que se seguiu, todos os olhares se voltaram para onde a fumaça surgia. A verdade estava prestes a se revelar de uma forma inesperada. O que mais estava escondido nas sombras? E quem realmente eram Lúcia e Clara no meio dessa tempestade? As chamas dançavam, e com elas uma nova revelação estava prestes a arrebatar tudo e todos. Enquanto o fogo rugia, um novo clamor surgiu na multidão. Lúcia mal teve tempo de processar as palavras de Julieta, quando uma explosão ecoou mais uma vez. Algo havia desmoronado numa das cabanas mais próximas, e as chamas se alçaram como se tivessem vida própria, engolindo tudo em seu caminho. O calor foi quase insuportável, e a fumaça começou a se espalhar rapidamente. Corra! Gritou alguém, e a multidão se agitou, mas em meio ao pânico, o olhar de Lúcia foi fixado em Clara. A amiga parecia apática, com os olhos arregalados, como se estivesse presa em seus pensamentos. O medo tomou conta do coração de Lúcia, e sem pensar duas vezes, avançou até ela. Clara, precisamos sair daqui. Ela agarrou o braço da amiga, mas Clara não se moveu. Lúcia, escute, há algo que você precisa saber. Nesse instante, a figura de Julieta se ergueu novamente, e a tensidade estava palpável.
Que você vai fazer agora que sabe da verdade? Ela perguntou, sua voz soando como um eco distante. A escolha de lidar com os segredos é sua. Antes que Lúcia pudesse responder, uma sombra, maior que qualquer outro personagem, atravessou a multidão. Uma mulher de cabelos brancos e olhar penetrante se destacou. Era Dona Elda, uma das mais velhas do vilarejo, que raramente aparecia em público. A tensão aumentou. Ela avançou com passos firmes e a multidão abriu passagem. Chegou a hora de histórias e eu sou a contadora. Sua voz carrancuda soou como um trovão. Do que você está falando? Marco questionou, seus olhos cheios de fúria e confusão. Agora não é hora de contos. Dona Elda o ignorou, seu olhar fixo em Lúcia. Você é mais do que imagina, menina. O que está prestes a acontecer vai chocar a todos. Há coisas que seu coração não está preparado para ouvir. E o que aconteceu em seguida foi como um estalo e um rugido ao mesmo tempo. Antes que alguém pudesse reagir, Dona Elda ergueu a mão e disse claramente: o verdadeiro traidor está aqui entre nós. As palavras pairaram no ar como uma tempestade. O murmúrio da multidão tornou-se um clamor ensurdecedor, mas a atenção estava fixa. Lúcia olhou ao redor, seus olhos tremendo de ansiedade. Quem poderia ser? Dona Elda continuou, sua voz mais baixa, quase um sussurro, mas que chegava a todos. O pacto, as traições. Tudo começou com a família de um dos aqui presentes. E não é Clara. Nem você, Lúcia. É muito mais próximo. Nesse momento, Clara apertou a mão de Lúcia, e um novo terror se instalou. Não! O que você está insinuando, Dona Elda? A velha apenas sorriu, como se segurasse uma carta virada. O tempo de segredos acabou. O fogo que consome esse vilarejo não é apenas o fogo do ódio, mas o fogo da verdade que finalmente virá à luz. A multidão olhava, todos esperando a revelação explosiva. E num movimento brusco, Dona Elda apontou com um dedo trêmulo. É você, Marco. Você e sua linhagem trouxeram o desgraça ao vilarejo. Um silêncio sepulcral reverberou. Todos se viraram para Marco, e os olhares foram como lâminas afiadas. Marco parecia embasbacado, sua expressão mudando lentamente de raiva para confusão e, finalmente, para uma raiva que tinha um novo foco. Você tá louca? Eu não sou o traidor, gritou, mas a desconfiança agora estava plantada. Os murmúrios aumentaram. E a sua avó? O que ela fez para ser banida da cidade? O que você sabe? Dona Elda prosseguiu, e as palavras dela eram como dardos. Era um golpe direto. Lúcia notou as mãos de Clara tremerem ao seu lado. Seu avô praticava magia, Marco, disse Elda, seus olhos brilhando com um misto de raiva e tristeza. E o que lhe ensinou morreu em chamas. Você carrega o peso do legado sombrio e não sabe. Marco, agora com o rosto em chamas de raiva, silenciou a multidão. Você não sabe do que está falando. Mas algo se acendeu nas palavras dela. Algo dentro de Lúcia. O fogo ao fundo quase desaparecera, mas o calor da revelação se intensificava. Os segredos, os erros do passado estavam prestes a explodir. E no momento em que tudo parecia perdido, Lúcia sentiu que precisava agir. Estamos todos conectados, não podemos deixar que isso nos destrua. Lúcia gritou, sua voz cortando a incredulidade no ar. Mas o ar estava pesado, cada um absorvendo a verdade que havia estado oculta por tanto tempo. Quais seriam as consequências daquela revelação? E, mais importante, que outras verdades ainda estavam por vir? O fogo na casa deveria ser um símbolo de limpeza, mas poderia acabar queimando mais do que apenas madeira e paredes. A dúvida pairava sobre todos, e a história estava prestes a se reescrever, com Lúcia no centro dela. Mas quem realmente estava preparado para essa nova verdade? Enquanto o fogo rugia, Lúcia ainda tentava processar tudo o que Dona Elda tinha dito. Marco estava em pé, paralisado pela acusação. E a multidão estava dividida. Mas no fundo de seu coração, Lúcia sentia algo muito mais profundo. As palavras de Julieta ecoavam em sua mente. O verdadeiro traidor está aqui, entre nós.
Então, de repente, antes que alguém pudesse respirar, uma figura familiar surgiu do meio da multidão. Era Pedro, o irmão de Lúcia. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Lúcia, gritou ele, seus olhos arregalados de pânico. Pedro, o que houve? Lúcia perguntou, o coração acelerando. Algo na expressão dele não estava certo. É a mãe, Pedro continuou, a voz embargada. Ela tá doente e tá piorando. Você precisa vir. Um misto de preocupação e raiva tomou conta de Lúcia. Neste momento, a fogo tá prestes a engolir o vilarejo e você me diz isso? É sério, ela não está bem, e não podemos deixar o que está acontecendo aqui acabar com tudo, disse Pedro, a voz quase em um grito. A urgência nas suas palavras ficou clara. Mas enquanto Lúcia olhava para seu irmão, o fogo crepitava atrás deles em um ritmo que parecia dançar com a tensão no ar. Dona Elda não parava, e a multidão aumentava, alimentada pela raiva e pela confusão. O olhar de todos ainda voltava para Marco. E então, bum! Uma explosão estourou em uma das estruturas por trás de Marco, levando as pessoas a gritarem e a correrem. As tábuas estalaram e chamou a atenção de todos. A fumaça se ergueu, densa e impenetrável. Clara agarrou o braço de Lúcia, seus olhos cheios de desespero. O que está acontecendo? O que mais está escondido? Nesse momento, uma sombra cruzou a multidão. Conhecida, mas distorcida pelo caos. Era Julieta. A verdade que vocês temem. A verdade que seus ancestrais deixaram para trás. A voz dela ecoou, e o fogo atrás a iluminava como uma entidade sobrenatural. Mas foi quando um grito gutural rompeu a confusão que todos se viraram e a cena ficou ainda mais bizarra. Uma figura emergiu da fumaça. Era uma mulher, claramente perdida, com os cabelos desgrenhados e manchas de sujeira no rosto. Lúcia parou, reconhecendo aquele rosto. É a Dona Isabel! Exclamou. Dona Isabel, a antiga parteira do vilarejo, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás em busca de mistérios das sombras. Mas agora, lá estava ela, com um olhar frenético. A maldição está de volta, ela gritou, e as palavras cortaram o ar como um golpe. Os murmúrios cresceram e as reações foram elétricas. Maldição? Que maldição? Alguém gritou. E o que fez toda a multidão prender a respiração foi quando Dona Isabel apontou diretamente para Marco. Foi você. A linhagem de traição corre nas suas veias. Um silêncio caiu. Lúcia sentiu seu corpo gelar. Isso não pode ser verdade. Marco gritou, sua expressão mudando de raiva para desespero. Ele deu um passo para trás, e as chamas pareciam brilhar mais fortes ao seu redor. Mas a verdade estava vindo à tona, e Lúcia percebeu que toda a sua vida, as histórias sobre sua família e os segredos guardados não eram apenas histórias. Dona Isabel, o que aconteceu com você? O que você sabe que não estamos vendo? Lúcia perguntou, a voz tensa de emoção. Vocês não têm ideia do que se esconde nas sombras deste vilarejo. A honra de nossas famílias sempre esteve cercada de mentiras. Dona Isabel gemeu, seus olhos brilhando com conhecimento profundo. A mãe de Lúcia, ela escondeu mais do que o óbvio. E o que virá a seguir será o verdadeiro teste. Nesse momento, a multidão se dividiu ainda mais. A confusão e o pânico estavam em seu auge, e Lúcia sentiu uma onda de incerteza dar lugar à determinação. Não posso deixar que tudo isso acabe aqui, pensou, apertando o fragmento de cerâmica em punhos cerrados. Se a verdade vai ser revelada, que seja, e que se quebre a maldição de uma vez por todas. Lúcia gritou, cheia de coragem, mas em meio ao clamor, um novo aviso atingiu seu coração. O que mais estava por vir? E qual seria o preço da verdade que todos ansiavam por saber? Enquanto o fogo rugia, Lúcia ainda tentava processar tudo o que Dona Elda tinha dito. Marco estava em pé, paralisado pela acusação, e a multidão estava dividida. Mas no fundo de seu coração, Lúcia sentia algo muito mais profundo. As palavras de Julieta ecoavam em sua mente. O verdadeiro traidor está aqui, entre nós.
Então, de repente, antes que alguém pudesse respirar, uma figura familiar surgiu do meio da multidão. Era Pedro, o irmão de Lúcia. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. "Lúcia!" gritou ele, seus olhos arregalados de pânico. "Pedro, o que houve?" Lúcia perguntou, o coração acelerando. Algo na expressão dele não estava certo. "É a mãe," Pedro continuou, a voz embargada. Ela está doente e está piorando. Você precisa vir." Um misto de preocupação e raiva tomou conta de Lúcia. "Neste momento, a fogo está prestes a engolir o vilarejo e você me diz isso? É sério, ela não está bem e não podemos deixar o que está acontecendo aqui acabar com tudo", disse Pedro, a voz quase em um grito. A urgência nas suas palavras ficou clara. Mas enquanto Lúcia olhava para seu irmão, o fogo crepitava atrás deles em um ritmo que parecia dançar com a tensão no ar. Dona Elda não parava, e a multidão aumentava, alimentada pela raiva e pela confusão. O olhar de todos ainda voltava para Marco, e então, bum! Uma explosão estourou em uma das estruturas por trás de Marco, levando as pessoas a gritarem e a correrem. As tábuas estalaram, e chamou a atenção de todos. A fumaça se ergueu, densa e impenetrável, e no caos que se seguiu, todos os olhares se voltaram para onde a fumaça surgia. O que Lúcia viu a fez parar. Uma figura emergiu da fumaça. Era uma mulher, claramente perdida, com os cabelos desgrenhados e manchas de sujeira no rosto. Lúcia prendeu a respiração. "É a Dona Isabel", exclamou. Dona Isabel, a antiga parteira do vilarejo, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás em busca de mistérios das sombras. Mas agora, lá estava ela, com um olhar frenético. A maldição tá de volta!" ela gritou. E as palavras cortaram o ar como um golpe. Os murmúrios cresceram e as reações foram elétricas. "Maldição? Que maldição?" alguém gritou. E o que fez toda a multidão prender a respiração foi quando Dona Isabel apontou diretamente para Marco. "Foi você. A linhagem de traição corre nas suas veias." Um silêncio caiu. Lúcia sentiu seu corpo gelar. "Isso não pode ser verdade." Marco gritou, sua expressão mudando lentamente de raiva para confusão e, finalmente, para uma raiva que tinha um novo foco. "Você tá louca. Eu não sou o traidor." Ele gritou, mas a desconfiança agora estava plantada. Os murmúrios aumentaram. "E a sua avó? O que ela fez para ser banida da cidade? O que você sabe?" Dona Elda prosseguiu, e as palavras dela eram como dardos. Era um golpe direto. Lúcia notou as mãos de Clara tremerem ao seu lado. "Seu avô praticava magia, Marco", disse Elda, seus olhos brilhando com um misto de raiva e tristeza. "E o que lhe ensinou morreu em chamas. Você carrega o peso do legado sombrio e não sabe." Marco, agora com o rosto em chamas de raiva, silenciou a multidão, sentindo a mudança. A multidão começou a sussurrar, a tensão caindo como uma onda. Mas antes que a confusão pudesse se dissipar, o fogo que consumia o vilarejo começou a mudar de intensidade, como se também estivesse respondendo à revelação. E então, em um instante trágico, uma nova explosão sacudiu o chão. A terra sob os pés de Lúcia tremeu. As chamas dançaram mais ferozes, moldadas por um poder que ninguém conseguia explicar. O pânico tomou conta. O que estava acontecendo? Mas a verdadeira reviravolta veio. No meio da fumaça, algo se formou. Uma figura envolta em chamas, que se ergueu como um espectro. Lúcia arregalou os olhos. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a mãe dela, um olhar intenso e cheio de dor. "Lúcia, filha!" A voz carregava um peso que cortava o coração. "Não!" Lúcia gritou, o nó na garganta quase a sufocando. "O que está acontecendo? Por que você está aqui?" A multidão ficou parada, em estado de choque. Mas enquanto todos olhavam, o rosto de Dona Isabel se transformou em absoluto horror. "O que você fez, Marco?" A culpa cortava suas palavras. "Você não sabia." As chamas pareciam retroceder, mas a imagem da mãe de Lúcia continuava viva, como um fantasma. "Eu carreguei o peso dos segredos. Minha filha, nossa linhagem foi marcada para a destruição. O pacto nunca deveria ter sido selado."
Lúcia sentiu sua cabeça girar. O que isso significava? Os segredos, as traições, tudo estava se entrelaçando. Mãe, como você está aqui? Então, de repente, uma visão. Lúcia viu a face de Clara mudar, o terror refletindo seu próprio. Eu não sabia, disse Clara, como se percebessem juntas os fragmentos de um quebra-cabeça muito maior. A realidade que tanto buscavam estava ali, se transformando em cinzas e sombras. Precisamos acabar com isso de uma vez. Marco gritou com fúria, o rosto distorcido de raiva e desespero. Mas as chamas começaram a se acalmar, formando uma barricada entre ele e a verdade. Se isso continuar, todos nós seremos consumidos. A voz de Dona Isabel ecoou e o desespero tomou conta de todos. O que mais estava por vir? A presença da mãe deixou Lúcia mais determinada. Havia algo ali que precisava ser desvendado, e as ligações entre todos os presentes estavam mais profundas do que imaginavam. A verdade não estava apenas lutando por vir à luz, mas a vida de Lúcia dependia disso. E no meio de toda aquela confusão, ela percebeu que as chamas poderiam não ser a única coisa que estava prestes a consumir tudo. O que mais estava escondido nas sombras? Enquanto o fogo rugia e a presença de Dona Isabel se tornava cada vez mais intensa, tudo ao redor parecia uma tempestade prestes a desabar. Lúcia sentia seu coração acelerado, e uma onda de emoção a invadia. Sua mãe, ali diante dela, como um espectro das memórias, e as verdades estanques começavam a se esfarelar. Você precisa confrontar o que ficou escondido, Lúcia. A voz de Dona Isabel ecoou, carregada de dor. Lúcia viu Clara com o rosto marcado pela incredulidade e Marco, apavorado, prestes a desmoronar. Cada pessoa naquela sala carregava suas próprias sombras. E se não for verdade? E se tudo isso for um sonho? Clara murmurou, buscando a segurança do que conhecia. Mas a verdade estava aos poucos se impondo. O calor do fogo a lembrava que não escapariam da realidade. Não podemos nos esconder mais. É hora de encarar nossa história, gritou Lúcia, sentindo uma coragem vibrante pulsar através de sua dor. As chamas dançavam atrás dela, como se estivessem esperando por esse momento. A multidão agora respirava enquanto aguardava. A expressão de Marco mudou. Eu não posso ser o traidor. Não é justo, ele gritou. Mas as palavras falhas nasciam de um coração repleto de culpa. O calor do fogo e as verdades sufocantes faziam o ambiente parecer uma panela de pressão. Você precisa entender que não se trata sobre você ou sua família. Dona Isabel disparou. É sobre romper com tudo isso. Se você não quebrar as correntes que te prendem, todos pagarão o preço. Naquele momento, Lúcia sentiu que a situação estava prestes a explodir. Marque os limites, Marco. A escolha é sua, Clara gritou, expressando um medo que parecia ecoar na multidão. E com isso a confusão se espalhou. As vozes do povo murmuravam, buscando respostas para tudo que acabara de ser revelado. O peso dos segredos agora era um fardo insuportável, e cada um percebendo que carregava suas próprias verdades. Neste embate emocional, Lúcia finalmente se virou para Marco, e ao olhar em seus olhos, viu um fragor de dor e dúvida. Se você não se libertar das sombras, todos nós nos perderemos em meio ao fogo. As palavras de Dona Isabel reverberavam nos ouvidos dela. E se isso significar eu ter que abrir mão do que conheço? Marco perguntou, o peito se apertando. Liberdade não vem sem dor, mas é um preço que precisamos pagar. Lúcia respondeu, sua voz firme, cercada pela luz das chamas que agora pareciam sussurrar. E assim, naquele momento, Marco pareceu entender. Com uma determinação renovada, ele se virou para a multidão. Estou disposto a enfrentar o que está oculto. Que venha o que tiver que vir. A multidão atônita começou a se mexer, murmurando em apoio. Os corações pulsavam juntos, como um só. Lúcia tomou coragem e, junto a Clara, tentou não olhar para trás. Estamos juntas, não importa o que aconteça a seguir. À medida que a fumaça dançava ao redor e as chamas se elevavam, cada um dos presentes sentiu que uma parte da história deles estava chegando ao fim. Mas outra muito mais importante estava prestes a começar. O vilarejo estava prestes a se reerguer. E surpresa! A bruxa Julieta fez sua entrada triunfal novamente. Não se esqueçam,
A verdade nunca é fácil, mas ela é a única via de escape. Está tudo ligado, e o que se revela agora pode ser a chave para a sobrevivência de todos nós. O som das chamas misturou-se aos murmúrios da multidão, enquanto o futuro ainda permanecia envolto em incerteza. Lúcia sentia o peso do que estavam prestes a enfrentar, e a esperança dentro dela crescia. O que mais estaria à espreita nas sombras? E, meus amigos, estamos chegando ao fim dessa incrível jornada. Se você adorou essa história, não pode perder as próximas. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora. Isso realmente ajuda muito com o algoritmo. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte desta comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.